Nós devemos concluir o estudo do capítulo, a reunião de estudo e educação da mediunidade, que é o capítulo 3. Vamos ver aqui a introdução do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel. Capítulo 1, o Evangelho de João, comentado por Paulo, capítulo 1, versículo 23. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Emmanuel aqui diz a nós, logo no início do parágrafo, de que para que a gente realmente sinta a influência santificadora, que é sinônimo aqui de espiritualizadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que se tem vivido. E isso ele coloca de uma forma genérica, porque no mundo de provas e expiações, a característica mais predominante na natureza humana é aquela dos vínculos muito fortes com a matéria, com a ilusão dos sentidos, com toda uma necessidade de trabalho de despertamento espiritual que tem, em termos de importância e urgência, a ser feito. Então, ele coloca dessa forma porque, no geral, todos nós temos necessidades a serem retificadas. Temos situações pessoais a serem melhoradas. E ele continua, Emmanuel, dizendo nós o seguinte: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Exatamente porque a influência espiritualizante do Cristo necessita que a nossa mente, os nossos pensamentos, a sensibilidade para perceber orientações, sugestões dos Espíritos bons, do nosso anjo guardião, precisam estar sendo trabalhadas por nós. Senão isso não será possível. Desfaze as sombras que te rodeiam. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás a teu lado com a sua bênção. Aqui é até uma referência àquela situação que foi vivida por André Luiz, quando ele esteve naquela situação espiritual identificada como umbral no começo do livro. Ele não percebia a presença dos espíritos benfeitores que vinham ajudar ele, inclusive a sua mãe, que já era desencarnada, exatamente porque ele estava envolvido com as sombras. As sombras aqui no sentido amplo, com os apegos à vida material, envolvido nos desequilíbrios emocionais, espirituais que caracterizaram a sua última existência encarnatória, antes de ele retratar a experiência do livro Nosso Lar. Então, é necessário, para que a gente perceba melhor a presença dos espíritos do bem ao nosso lado, que nós nos desfazemos das sombras. E as sombras, ela também é caracterizadora de uma vida onde o inconsciente predomina e nós temos atitudes precipitadas e impensadas que normalmente levam a conflitos de consciência. É preciso que isso esteja sendo trabalhado para que a espiritualidade logre alcançar mais facilidade em nos ajudar.
E isso é um trabalho que tem que ser feito por nós. Os espíritos do bem sempre estão ao nosso lado e querem nos ajudar. A questão é estarmos suficientemente sensíveis a perceber essa ajuda e acolhê-la. E no final, senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Essa expressão de bênção é justamente o resultado de um nível de conforto, de bem-estar, de se sentir aliado com os propósitos elevados da nossa encarnação. E isso, de fato, se estabelece primeiro a partir do nosso esforço de melhora e depois pelo amor e pela misericórdia de Deus que sempre estão ao nosso lado tentando nos ajudar. Só que, na maioria das vezes, nós é que dificultamos essa ajuda. Então vamos dar início ao nosso estudo e conclusão do capítulo Reunião de Estudo e Educação da Mediunidade, desse livro aqui de Alírio Cerqueira Filho, do Projeto Espiritizar. Continuando a análise que concluímos na semana passada, nós teremos hoje vários textos extraídos do livro Missionários da Luz e que estão nesse livro Reuniões Mediúnicas. Justamente aqueles textos que são alvo do capítulo 2 e do capítulo 3, que trata do desenvolvimento mediúnico, lá no livro Missionários da Luz. Esse livro do Projeto Espiritizar, ele faz uma síntese juntando ora obras de André Luiz, ora obras de Manuel Filomeno de Miranda e obras como também básicas como o Livro dos Médiuns, onde são feitas as reflexões do que nós estamos estudando. Então, alguns pretendem a psicografia, outros a incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, é muito normal as pessoas que vão começando a conhecer a revelação espírita terem uma vontade, um desejo de desenvolver, e que hoje o termo mais adequado é educar a mediunidade, através da psicografia, da psicofonia, de trabalhos aonde a constatação da realidade do mundo espiritual pudesse ser constatada. Só que aqui nós temos aprendido que a mediunidade, ela guarda uma profunda ligação com as questões de ordem moral e espiritual. E nisso nós somos esclarecidos, principalmente pelas obras que vieram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sobre esse trabalho que é feito em termos conjuntos de quê? Da disposição orgânica que está ligada à mediunidade de efeitos físicos. Aliás, está ligado a predisposições desde a nossa encarnação, que a gente traz do plano espiritual, para o surgimento, quando de fato se der a época adequada, da mediunidade ostensiva. Mas também por um fato predominante, é de que a sensibilização nossa à realidade do mundo espiritual,
através do estudo, do esforço de vivência do Evangelho do Cristo, nós afinizamos em termos vibratórios da forma melhor possível, não só a efetivação da mediunidade em termos de psicografia, de psicofonia, de intuição ou de inspiração, como também possibilitamos a que essa mediunidade seja aproveitada da melhor forma possível. Porque fora do esforço de espiritualização e de vivência, há no nosso campo mental, principalmente pela impregnação com o materialismo e com a busca de satisfações puramente materiais, todo um conflito de energias que envolve mente, sentimento e emoções e que dificultam, inclusive, dificultam muito o trabalho daqueles que já têm mediunidade ostensiva. Ora, o que faz com que alguém que quer seja médium de psicografia ou de psicofonia, dele ter segurança durante as comunicações, o que é o fator mais importante e determinante é o nível de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar psíquico, emocional e sentimental que a pessoa tem. Se o médium é alguém que vive ainda com severos conflitos de relacionamento humano, de equilíbrio emocional, mesmo que um espírito de forma clara, patente, se comunique através dele, ele terá inúmeras dúvidas a respeito da comunicação. E as dúvidas são dele mesmo. É devido à mente e os pensamentos em tumulto ou em um certo conflito, fazer com que o próprio médium duvide de que aquela comunicação tenha autenticidade. Então, a causa maior disso são a falta ainda de um nível de melhor qualidade de vivência do Evangelho e de harmonia mental e emocional. Esse é o problema maior. Pois não. A pessoa fica tendo essas comunicações em casa. É certo? De ficar tendo essas comunicações em casa? Sim. Boa pergunta. Então, veja, a doutrina espírita, através do amparo, da ajuda dos espíritos do bem, boa noite, nos deixa de forma muito bem clara de que o exercício da mediunidade, preferentemente, deve sempre ser realizado na casa espírita, devido, sobretudo, à grande facilidade de comunicação de espíritos doentes ou em necessidade. E que mesmo após o fenômeno mediúnico, esses espíritos permanecerem no local físico em que eles foram atendidos. O resultado é que as pessoas que praticam a mediunidade em casa, e sobretudo a mediunidade psicofonia, acabem agregando um certo nível de desequilíbrio espiritual, psíquico dentro de casa. Porque no centro espírita, nas reuniões mediúnicas, não poucas vezes os espíritos ficam naquele ambiente físico até o adequado amparo e direcionamento de espíritos benfeitores em termos de assistência ou de deslocamento deles. Mas se for na casa do médium, até que socorra, pode inclusive tornar-se um ambiente gerador de certos distúrbios ou doenças a nível fluídico. E, de repente, na casa do médium,
começar pessoas a adoecerem devido à presença de espíritos que foram recebidos naquela casa, mas que, mesmo tendo sido atendidos, permaneceram no ambiente. Já falei várias vezes para essa pessoa, e não é certo que os vários estudos que aqui eu fui explicar, só que eles permanecem fazendo dessa forma. E aí acontece tudo isso que você está dizendo, as pessoas adoecem mais frequência, eles têm uma comunicação com o outro, com maior dificuldade do mundo, é muita briga, é muita discórdia dentro daquele lugar. Mas aí eu já falei uma vez, mas eu não quero ficar repetindo para não ser muito invasiva, tá entendendo? O que sempre a doutrina espírita orienta é a prática do Evangelho no lar, onde não deve abrir, às vezes acontece, ou por ignorância, ou realmente por desatenção, de durante ou no final do Evangelho no lar, permitirem que espíritos se comuniquem, mesmo que sejam espíritos do bem, em termos de que quem fosse dar sintonia à comunicação assim o pense, mas é totalmente desindicado. Por quê? Porque, de fato, a forma eficaz de saneamento, de limpeza do ambiente, é aquela proveniente dos comentários, do envolvimento efetivo da família na mensagem do Evangelho. Então, é importante sempre destacarmos isso, que a prática da mediunidade, adequadamente, sempre deve ser na casa espírita. Ainda no livro Missionários da Luz foi extraído esse texto. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, aqui é em relação ao candidato à mediunidade, né? Nesse ponto que nós estamos analisando, aqui a continuação desse, onde espera o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Isso aqui, inclusive, eu não havia feito destaque, é porque é para, durante o estudo, a participação em reuniões de estudo da mediunidade, aonde a disciplina, a regularidade vai sendo trabalhada, que é o passo inicial para, quando ir para a prática mediúnica, haver todo um campo de facilidade, de continuidade. Mas quando isso não ocorre, e vai se dar o que? Alcançam grandes sensações e barram nas perplexidades dolorosas. Ou seja, sem ter havido esse preparo, às vezes a pessoa vai para uma reunião mediúnica, tem um impacto de grandes sensações pela certeza das comunicações mediúnicas em termos de veracidade, mas depois vêm as dúvidas terríveis. Porque sem ter havido o devido estudo, o adequado esclarecimento sobre como se processa o fenômeno mediúnico, irreversivelmente surgem as dúvidas, as perplexidades. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, não há como querer burlar essas necessidades preliminares, que são as provenientes do estudo, do estabelecimento da disciplina para a prática da mediunidade
toda vez que se tenta burlar isso, não se consegue o êxito na prática mediúnica, que é como aqui é colocado: ninguém pode trair a lei impunemente. Para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo. Agora vejam, muitas vezes esse esforço de estudo e de disciplina é para ser aplicável, inclusive, num estudo que se faça em casa. Porque se por um lado a prática da mediunidade ela não é indicada para ser feito em nossa casa, o estudo da mediunidade em termos de prosseguimento, algum estudo que a pessoa tenha feito na casa espírita, esse é muito recomendado, porque será inclusive uma forma eficaz de ir desenvolvendo a afinidade vibratória em termos de propósitos espirituais elevados. Será também um meio indireto de doutrinação, de esclarecimento para espíritos que nos acompanham, inclusive espíritos que poderiam serem antagônicos ou contrários a nós, mas que na medida em que percebem o interesse sincero, a dedicação ao estudo e sempre que possível o esforço na vivência, esses espíritos são alcançados, não havendo necessidade nenhuma de se querer dar passividade a eles em casa, como algumas pessoas infelizmente fazem. Pois não. Como todos nós somos da casa, eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta particular. À vontade, Senhor. Meu nome é Suzana. Aí eu queria saber o seguinte: eu tenho uma mediunidade assim, mais aflorada para ver e para ouvir. Aí o que acontece? Lá em Recife, quando eu fazia parte do SEAP, a Mãe Caridade, eu trabalhava, só que depois eu me afastei por conta da gestação dela. Passei um tempo afastada e se encontrei porque eu gravidez de risco. E aí o que está acontecendo? Eu até conversei com o Walter, né? Se eu não me engano. Certo. Conversei com o Walter, estou começando um tratamento, porque assim, eu estou com dificuldade, eu não estou mais conseguindo ouvir, mas eu estou conseguindo ouvir, porque eu estava fazendo o tratamento. E tempos atrás, aqui em casa, um irmão se aproximou. Só que aí eu fiz uma prece, porque com um pouquinho de conhecimento espírita que eu tenho, né? Não eu sei que nós não devemos. E aí eu fiz uma prece, pedi para ele se afastar, mas depois que ele foi, eu senti aquele peso, aquela angústia, sabe? Aquela vontade de chorar. Aí chorei. E depois eu fiquei sentindo muitas dores no corpo. Parecia que tinha passado um trator em cima do meu corpo. Aí eu fui, fiz uma prece, tudinho, botei água para fluidificar, fiz prece em prol daquele irmão, tudinho. E coincidentemente, ou não, eu adoeci, peguei uma gripe muito forte. Fiquei, inclusive, fiquei afastada por alguns dias da casa por conta dessa gripe. E aí eu fiquei agora pensando, eu disse, será que essa gripe forte que eu peguei, as dores que eu estava sentindo, tudo foi por conta dessa aproximação desse irmão desse dia? Veja só, uma coisa importante. Existem vários motivos que a espiritualidade percebe, os espíritos do bem, em termos de intervir na mediunidade ostensiva que a pessoa pode ter. Inclusive aquela questão dos cuidados domésticos, da educação de filhos pequenos. Porque no Espiritismo é que a gente aprende a prática da mediunidade não como uma forma forçada, mas pelo contrário, libertadora. Então não existe aquele de, por exemplo, a pessoa está com atividade que pode ser até um trabalho mesmo de ordem física, por exemplo. A pessoa é vigia e trabalha toda noite. Ela só tem esse trabalho e ela tem mediunidade ostensiva. E não tem reunião mediúnica durante o dia aonde ela mora. E aí, a espiritualidade benfeitora que sabe que a pessoa não está exercendo a mediunidade
porque tem um trabalho, tem uma responsabilidade agora que ela tem que dar conta, essa mediunidade ela pode ser suprimida temporariamente e por um tempo mais longo, até que ou os filhos cresçam até uma idade que não vai requer tanto o cuidado da mãe, se for o caso, no caso seu, ou aquele que tem o trabalho à noite se resolva uma forma diferente de trabalhar e ele possa aí sim ir para o trabalho mediúnico. Mas enquanto isso não acontece, há, em termos de amparo espiritual, uma ajuda para que aquela ostensividade mediúnica não cause danos ou prejuízo ao médium. Então, nessa situação que tu vivenciasse, possivelmente isso poderia acontecer com qualquer um de nós, independente de mediunidade ostensiva, um espírito que, estando em desequilíbrio e necessidade, encontra sintonia em nós, e essa sintonia, de certo modo, tem a ver com alguma prova, com alguma necessidade que a gente ou passou ou já vivenciou com ele, é possível ficar um rescaibo de vibrações ruins ou doentias. É possível até a gente ficar até doente um dia ou outro, é possível, até como uma forma de limpeza para algo errado lá do passado. Isso pode acontecer. Não querendo isso dizer que a pessoa tinha que estar na reunião que impediam. É diferente, e aí é importante a gente salientar, de alguém que, por exemplo, tem mediunidade ostensiva, sabe disso, tem até noção da doutrina espírita, mas para ter uma vida onde possa aproveitar mais diversões e prazeres, não quer compromisso com mediunidade. Aí, nessa situação, vez ou outra, surgem doenças, desequilíbrios outros, naquele médio ostensivo, que tem um compromisso de ajudar através da mediunidade e não ajuda por irresponsabilidade e leviandade dele. Aí tudo é diferente. Então, uma coisa é, no caso seu mesmo, não está ainda no trabalho mediúnico por estar com o filho pequeno ou por uma série de responsabilidades se impedir. É diferente de alguém que não iria por leviandade. Isso é importante a gente ter certeza de que é assim, porque a falta de esclarecimento às vezes faz com que mentalmente a gente ache que está sofrendo essa repercussão porque não está na reunião mediúnica. E não é por causa disso. Pode ser por uma circunstância de exceção, a qual esse espírito poderia ter algum vínculo contigo, e mesmo tendo sido ajudado espiritualmente, até pela prece que você fez, e até por ajuda espiritual, você ainda ter ficado temporariamente com rescaibo de fluidos ou de vibrações de desequilíbrio que tem aberto até a possibilidade de uma doença temporária como você teve. Mas você tem que ficar bem consciente disso, que na verdade exercer a mediunidade na casa espírita, ela muitas vezes é necessário que a pessoa tenha tempo, tenha possibilidade de realmente, regularmente estar na reunião. E eu me lembro até aqui mesmo, né, de que até Francisco Cândido Xavier, que é referência na área da mediunidade para todos nós, houve trabalhos mediúnicos que Emmanuel realizou através dele, né? Inclusive quando foi para psicografar o livro Paulo Estevão, que Emmanuel disse a Chico que ia esperar que ele cuidasse dos irmãos menores. O pai de Chico ia trabalhar, quem tomava conta dos irmãos menores era Chico. Quando resolvesse as questões familiares, Emmanuel depois ia escrever um livro através dele. Então,
Isso até para deixar bem claro que às vezes por responsabilidade com filhos ou com o trabalho mesmo que impede de ir para a reunião mediúnica, a pessoa tem que estar bem esclarecida para saber de que isso não vai causar doença nela nem problema. Poderia até causar se fosse por irresponsabilidade dela, mas não por circunstâncias que a estão impedindo. Certo? Então vamos continuar. De nada. Ainda não pude compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo, equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático. Vamos analisar bem essa situação. No livro Missionários da Luz, é analisado várias pessoas que estavam reunidas para o desenvolvimento mediúnico, ou para aquilo que agora nós chamamos de educação da mediunidade. Entre os participantes tinha um rapaz, um jovem recém-casado, mas que tinha uma vida de comportamento na área da sexualidade de forma desequilibrada e irresponsável. E esse desequilíbrio dele, como aqui é colocado, causava dificuldades para o desenvolvimento da mediunidade, para a educação. Porque, na verdade, e como até o texto aqui diz, de que não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, de que a mediunidade, mesmo se expressando no corpo físico, ela tem a sua matriz no corpo espiritual. O corpo espiritual está mais diretamente ligado ao próprio espírito e que tudo tem que estar trabalhando no campo de equilíbrio e harmonia. Então não tem isso de se achar que porque é médio ostensivo vai poder ter uma vida sem os cuidados e os esforços de melhoria moral, porque isso afetará a qualidade do trabalho mediúnico. E de tal modo que muitas vezes impede de os espíritos benfeitores acionarem devidamente e trabalharem de forma adequada a mediunidade da pessoa. Então, e aqui nessa parte final, quando diz que ele, recebendo as nossas advertências, porque os espíritos benfeitores não deixam de advertir. Quando nós temos certa atitude errada de comportamento, pode ser por um vício, pode ser por um desequilíbrio na área da sexualidade, os espíritos dizem, olha, isso não está certo. Você sabe que isso não está certo. Infelizmente, boa parte de nós, nessas horas, quer fechar a mente para as advertências que recebe. E muitas vezes fica querendo barganhar com a espiritualidade, dizendo, tá, amanhã eu não faço mais não. Mas os espíritos que percebem de fato as nossas reais intenções, sabem se a gente está sendo sincero ou não. Ainda continuando as observações sobre esse rapaz, diz o seguinte: o rapaz pretende desenvolver a psicografia como se fosse uma faculdade mecânica, completamente à parte das questões morais da vida. Portador da sexolatria, escravo do prazer sexual, tem seu perispírito e corpo vampirizado por bacilos psíquicos.
Vejamos que situação. Então, o fato aqui redundante é que aquele rapaz era desequilibrado na área da conduta sexual. O termo utilizado para isso é sexólatra, ou seja, a idolatria na área da sexualidade. E o curioso que é explicado no capítulo do livro Missionários da Luz é de que ele era recém-casado e mesmo assim tinha com regularidade frequência a bordéis ou casas de prostituição naquela época. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, no movimento espírita, há pessoas que, mesmo na área da mediunidade, querem anestesiar a consciência, dizendo para si mesma que o comportamento dela fora da casa espírita não vai interferir no trabalho mediúnico que ela faça, quando na verdade interfere e muito. Então, a qualidade, o êxito da educação da mediunidade, do seu desenvolvimento nas reuniões mediúnicas, tem tudo a ver com o nosso comportamento ao longo do dia, a forma com que a gente age. E no caso que nos dias de hoje tem sido, de certa forma, muito intenso, os desequilíbrios na área da sexualidade, essa obra Missionários da Luz, mesmo sendo dos anos 40, 50, ela já mostrava o resultado grave dos desequilíbrios, né, nessa área. Porque mais adiante a gente vai ver que o rapaz, ele já começava a ter certo nível de infecção ou de envolvimento de bacilos e de energias desequilibrantes associadas aos órgãos genitais dele. O aparelho, aí vai ser analisado uma senhora que também participava, mas que nutria desequilíbrios na área da alimentação. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado. Então, é um homem que bebia muitos alcoólicos, retifico, ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência no bolo fecal. Então, nesse capítulo do livro Missionários da Luz também é destacado o desequilíbrio por uso de alcoólicos, por ingestão de bebidas alcoólicas. Isso não quer dizer que seja apenas as pessoas que se reconheçam alcoólatras, mas daqueles que habitualmente fazem uso de álcool, mesmo que não fiquem embriagadas. Mas isso também, em termos de dificuldade para o trabalho mediúnico, é expressivo. Continuando esse esclarecimento, é dito a nós o seguinte: os alcoólicos aniquilavam-no vagarosamente. E aí é dito a André Luiz: você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido.
pela atuação tóxica. Então, o que poderíamos deixar bem claro perante que é apontado nas obras de André Luiz é que é totalmente desrecomendável, mesmo que seja de forma social, o uso de alcoólicos. As pessoas que atualmente estabelecem a regularidade de todo fim de semana precisarem beber cerveja, elas já são consideradas alcoólatras. Isso de tal maneira é tão claro, porque essas pessoas, se for propor a elas ficarem 1 ou 2 meses sem tomar álcool nenhum, elas vão se sentir muito perturbadas ao passar 2 ou 3 finais de semana sem ingerir nenhum álcool. Essa sensação de intranquilidade e de certa perturbação é porque o organismo já tem carência da ingestão dos alcoólicos. Então, a gente vê na leitura do livro que há uma série de consequências ruins para o corpo físico. Aqui é dito, todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Está tentando desenvolver a psicografia, como se essa atividade nada tivesse a ver com aquilo que ele faz de sua vida. Contudo, será impossível o intercâmbio psíquico superior pela psicografia com alguém que tem dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma face à ação do álcool. Veja, a ação do álcool era impeditiva desse desenvolvimento da psicografia para ele. Quando aqui diz que será impossível o intercâmbio psíquico superior, com alguém que tem dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma, face à ação do álcool. Então, entre as drogas chamadas socialmente aceitas, como é o álcool, para o trabalho mediúnico, ela não é aceita. Aquele que de fato quer estabelecer de forma regular uma prática mediúnica de qualidade, onde haja o amparo, a assistência de benfeitores espirituais, ela tem que superar a tendência, se tiver, para o uso de alcoólicos. Repare nesta irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado consideravelmente aumentado. Vejam, todo esse quadro caracterizador de alguém que comia demais. E o resultado é que havia toda uma alteração nos órgãos internos e que também incidiam na dificuldade do desenvolvimento mediúnico, da educação da mediunidade. Veja o que André Luiz diz. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre, de condimentação ativa, em grande zona do ventre, superlotada de alimentação. Oportunamente, nós já comentamos aqui a necessidade de, no dia da reunião mediúnica,
se tem uma alimentação mais leve, principalmente a última alimentação que antecede o trabalho, de não ter uma alimentação que envolva, sobretudo no dia da reunião mediúnica, que envolva carne. O ideal mesmo seria não comer carne dia nenhum. Carne de origem animal, que inclusive no livro Missionários da Luz tem um capítulo Vampirização, que adverte muito sobre isso. Mas aí no caso, no dia da reunião mediúnica, a pessoa está com a barriga, com excesso de alimentação, é um problema para o trabalho mediúnico. Principalmente porque há um desgaste energético do próprio organismo para dar conta dos alimentos. E isso durante a reunião mediúnica. E acaba bloqueando e dificultando o amparo e a ajuda dos espíritos benfeitores. Acima, vemos um caso de glutonaria. A candidata traz o corpo físico, quanto o perispírito, repleto de parasitas, que a vampirizam em todos os sentidos. Como será possível a conexão psíquica para o intercâmbio mediúnico, se todas as suas energias estão sendo canalizadas para a digestão? Que é aquilo que há pouco nós estávamos comentando. A pessoa com muita coisa para digerir, as energias orgânicas são todas direcionadas para o estômago. E o intercâmbio do trabalho mediúnico é prejudicado radicalmente. É por isso que o trabalho mediúnico, em termos de compromisso, de disciplina, de regularidade, exige todo um campo de cuidados, de regras, que é preciso se estar adequado a elas antes de ir para o trabalho mediúnico. Se é que se quer fazer um trabalho de fato, de socorro, de ajuda eficaz aos bons espíritos, eficaz aos espíritos em necessidade. O espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. André Luiz deixa bem claro, através de Alexandre, no livro Missionários da Luz, de que a espiritualidade entende que todos nós temos potenciais mediúnicos para serem trabalhados, desenvolvidos, educados. E que não se pode dizer que só é médium aqueles que têm o fenômeno de forma ostensiva. Todos indiretamente participam, direta e indiretamente. E no final aqui ele diz, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Então, da forma com que Alexandre coloca aqui, é de que todos nós devemos nos esforçar para desenvolver as faculdades psíquicas ou mediúnicas, independente de estarmos vinculados ou não ao trabalho mediúnico. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Então, a advertência e, ao mesmo tempo, a repreenda que Alexandre dá é no sentido de que, se a pessoa
principalmente se propõe a ser candidato ao exercício da mediunidade, ela tem que estar sempre apta ao exercício de uma limpeza interna nela, do vaso receptivo. Mas o que é que ocorre, como ele diz aqui no final, é que a maioria das pessoas dividem matéria e espírito, localizando em campos opostos. Ele colocou isso aqui se referindo ao seguinte, que para muita gente é assim, uma coisa é a necessidade do meu espírito, outra coisa é a necessidade do meu corpo. E aí separam as duas áreas para dar campo ao desequilíbrio. E quando vão para o centro espírita ou para a reunião mediúnica, aí dizem, eu estou cuidando do meu espírito. Quando é para se desequilibrar na área da alimentação, de vícios, eu estou cuidando das necessidades do meu corpo. Mas, na verdade, as duas coisas estão profundamente ligadas, os dois corpos. Corpo espiritual, corpo físico e o próprio espírito. E tem que se cuidar de todos em conjunto e não separado. Faz, pois não? Vontade. Independente da construção da mediunidade, se eu cuido assim do meu corpo, me alimento mal, eu encharco de refrigerante, de outras coisas, enfim, eu tenho uma vida alimentar ruim. No meu desencarne, se for por este motivo, eu considero suicídio? Veja, independente de a pessoa estar ligada ou não à mediunidade, tudo aquilo que ela habitualmente come ou se nutre, e a consciência dela já advertia ela de que aquilo não fazia bem, e mesmo assim ela sustentava aquele hábito, ela acaba encurtando o tempo de vida do corpo físico e acaba entrando num campo que a doutrina espírita esclarece como sendo um suicídio indireto, inconsciente, de tal forma aonde a pessoa perde energias vitais, diminui o tempo de vida da existência do corpo de forma irresponsável, porque a consciência já advertia. Então tem que se estar atento a isso, independente de ser médio ostensivo ou não, de participar de reunião mediúnica ou não. Isso aí abrange a todos nós. Faz-se imprescindível, portanto, santificar a faculdade mediúnica, convertendo-a no ministério ativo do bem. Assim superaremos definitivamente o pensamento dicotômico que separa a matéria do espírito. Então, o objetivo maior que nós somos chamados a atenção é exercer a faculdade mediúnica de tal forma que ela seja estímulo para a manutenção de toda uma vivência ativa do bem, dentro e fora da reunião mediúnica. Assim superaremos, quando diz aqui superaremos definitivamente o pensamento dicotômico, é o pensamento separado, de querer dizer que o corpo tem necessidades que tem que atender, mesmo que esteja em conflito com a consciência ou com a alma. De maneira nenhuma. A consciência e a alma estão para ajudar-nos em todas as áreas de nossa atuação, para que a gente haja da forma mais adequada possível. Vamos aqui para o último slide de hoje. Desenvolvendo efetivamente as virtudes, atentos à condição de espíritos imortais, momentaneamente encarnados, deixaremos de viver em função da carne, para nos espiritualizarmos por meio dela. Então, na grande proposta e benefício que o
próprio trabalho mediúnico nos dá, é de nós podermos exercer toda uma vivência encarnatória onde a consciência de espírito imortal esteja sendo trabalhada ao máximo, nos possibilitando, mesmo estando na carne, viver de forma espiritualmente equilibrada, harmonizada com os propósitos espirituais que trouxemos antes de estar encarnado. É esse o objetivo maior. Nós vamos então concluindo aqui esse capítulo 3 e na próxima semana iniciaremos a reunião de intercâmbio mediúnico e desobsessão. E já iremos ver alguns enfoques dentro do trabalho mediúnico específico. Vamos para a prece de encerramento. Pedir a Janaína para ela ser a intermediária da prece para nós.